Sejam bem-vindos a mais uma live direto ao ponto. Hoje com um convidado super especial para a gente falar um pouquinho sobre gestão de escritórios de advocacia, sobre estruturação de escritórios. Hoje a gente tem um super convidado aqui, cara que arrebenta. Teve um evento dele essa semana que eu sou super fã, para trabalhar e falar um pouquinho aqui para vocês sobre gestão de escritórios de advocacia. Vamos aprender um pouquinho com esse cara, com tudo que ele faz, com tudo que ele bota a mão. Deixa eu ver se ele já tá por aqui. Enquanto eu não chamo ele aqui, gente, faz o seguinte: coloca aqui nesse aviãozinho e encaminha essa live para aquele advogado que está precisando sair um pouquinho do operacional, entender um pouquinho mais sobre gestão, sobre ferramentas. Eu tenho certeza que vai ser transformador. E a todo gás. Deixa eu tentar aqui colocá-lo aqui na live. Ó, entrou. Hello! E aí, Euro, tudo bom, meu amor? Se melhorar, nós aposenta. Gosta E por assim. aí, e por aí, Flavinha? Tudo bem, graças a Deus. Tudo fantástico, as coisinhas de vento em polpa. E ó, já soube que seu evento esse final de semana bombou. Vários Quase alunos. 1.000 advogados, Ah, galera legal. massa, galera que te conhecia lá, muita gente. Eu falei, ó, vou fazer live com a Flavinha amanhã. Então, assim, advogados que são o nosso público, né? Advogados empreendedores, advogados que pensam fora da caixa, galera que quer crescer, tem ambição. Então foi muito legal, foram 3 dias Bacana, muito 3 dias. intensos por aqui. E a gente, com certeza, você falou lá, né, Euro, sobre o assunto que você domina como ninguém: estruturação de escritório, gestão, ferramentas. Vamos falar um pouquinho disso aqui hoje. É uma das maiores dores dos advogados, principalmente aqueles advogados que estão crescendo, que é o nosso público-alvo. Chega um momento que você começa a crescer, você começa a faturar, você começa ali a ter que contratar. E aí vem um problema. Como é que faz? Então, queria que você falasse um pouquinho aqui o passo um para aquele advogado. Começou a fechar a ação, não está conseguindo entregar. Como que ele contrata? Qual o primeiro passo? Por onde ele tem que começar? Muito boa pergunta. Ó, até o pessoal do Grupo Nunti tá aqui. Um abraço, pessoal. Recomendo seguir aí, que é uma galera que eu terceirizo o meu processo seletivo da forma que eu quero. Mas Boa. aí, e eles fazem muito bem, nos ajudam demais, assim, são maravilhosas meninas. Mas vamos lá. Uma das grandes dores, Flavinha, vem antes do delegar, que é o que delegar? O que delegar? Primeiro, eu tenho que delegar primeiro, eu tenho que contratar uma secretária, eu tenho que contratar um estagiário, um comercial. E assim, eu sou o cara, gente, que eu odeio cagar regra, sabe? Aquela coisa do tipo assim, não, faz isso daqui que é o certo. Não, eu gosto de ensinar meus alunos a pensar. Cara, você tem Sim. que pensar, analisar. E tem uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa, que se chama 1515. O que é o 1515? Imagina que você, advogado, chega aí. Hoje é segunda-feira, ó. Dá para começar agora à tarde a fazer. Você vai pegar o seu celular e você vai botar um alarme de 15 em 15 minutos. E você vai abrir um documento Word com várias linhazinhas assim, Flavinha. E você vai escrever toda hora que soar o alarme. Bota um timer de 15 em 15 minutos. Tá. Quem é meio assim TDAH que nem eu, faz de 30 em 30. Faz de 30 em 30. Tá. E aí, bateu o alarme, você vai escrever o que que você está fazendo. Bateu o alarme, você vai escrever o que que você está fazendo. No final do dia, você vai ter um relatório de tudo que você fez naquele dia. Concorda? Concordo. Se você conseguir fazer, é no mínimo uns 2 dias, mas eu recomendo para você ter muita assertividade, você fazer isso uma semana. Que você vai ter um diagnóstico, uma foto, você vai olhar e você vai ter clara a sua rotina, sabe? Na sua frente. E aí, ó, não tá nessa mesa aqui, tá na minha outra mesa, duas canetinhas. Só um adendo assim, Flavinha. Quando eu falei que eu era TDAH, aqui, não é sacanagem não. A galera vira e fala assim, eu, TDAH.
papinho, mas, gente, na terceira série, professora Valéria, eu não fui expulso porque um psiquiatra em dois, cara, em 2000, 95, 96, chegou e falou: não, o menino tem hiperatividade e TDAH. Então, assim, por isso que eu corro todo dia, treino todo dia, Aqui porque senão. também, TDAH e hiperatividade. Tamo junto, mesmo Tamo junto, diagnóstico. então, né? Então, o diagnóstico é antigo. Nunca tomei remédio nem nada por conta da atividade física. Aham. Então, para mim, com déficit de atenção, eu sempre tive que ter muito método, muito passo a passo, sabe? Se você for ver, Flavinha, meu banho é o mesmo banho desde sempre. Eu tomo banho igual. Todo passo, tudo é passo a passo para mim. Então, anota esse passo a passo do 15-15. Você vai lá, botou o alarme de 15 em 15 minutos, tem um timer, você vai anotando tudo que você está fazendo. No final de uma semana, você vai ter um relatório, uma foto de tudo que você faz. E aí você vai pegar duas canetinhas, uma amarela e uma vermelha. Tá. A amarela, você vai começar a grifar e falar bem assim, cara, isso daqui que eu estou fazendo gera pouco impacto. Pô, eu digitar um boleto para pagar, será que eu ficar uma manhã inteira digitando boleto para pagar a conta vai levar meu escritório para 1 milhão, para o faturamento que eu quero, para o próximo nível? Ou será que eu fazer uma análise financeira, de uma planilha financeira e ver onde eu posso cortar, onde eu posso aumentar o investimento para eu crescer, que vai me levar para o próximo nível? O que que é mais importante? O que Entendeu? que vai me dar mais resultado, né, Euler? Isso. Aí, poxa, eu ficar diminuindo o PDF no I Love PDF lá, você dono do escritório fazendo isso. Será que não é melhor delegar? Aí você vai lá e pega ali e começa a botar essas coisinhas que não geram impacto em amarelo e vai grifando, 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 grifando. Foi um método que eu inventei para ter muita clareza. Eu faço isso trimestralmente. Tá. E a canetinha vermelha eu olho e falo, pô, reunião com cliente. Cara, reunião com cliente é muito importante. Porque eu consigo reter esse cliente, consigo Sim. indicações de novos clientes, eu consigo a satisfação desse cliente. Ah, eu fechar um novo contrato, atender uma reunião de fechamento com lead. É importante? Pô, é importante pra caramba. Ninguém vende mais do que o dono do escritório, né? Claro. E aí, beleza, você vai marcando de vermelho essas atividades. No final, você vai ter um relatório colorido. Sim. Amarelo, as coisas que não fazem mais sentido você fazer. E vermelho, as coisas que você tem que fazer mais. Que se você fizer mais, meu Deus do céu, você vai ficar muito eficiente. E aí é a hora que você pega tudo que está em amarelo e faz uma análise. Quem que eu posso contratar com o menor custo possível para realizar essas atividades? Às vezes pode ser um estagiário, às vezes Sim. pode ser uma secretária, às vezes pode ser um advogado, às vezes pode ser um advogado. E uma das coisas, aí, em regra, tá, Flavinha? Eu falo pra todo mundo, cara, por que que eu gosto? Aí eu gosto, é uma opinião. Eu gosto sempre de separar o que que é fato e opinião, sabe? Isso Tá. que eu falei é um fato. Se você fizer Aham. isso daqui, você vai ser mais produtivo. Isso que eu Aham. vou dar pra vocês agora é minha opinião. Eu gosto da primeira pessoa que eu contrato ser um advogado. E eu vou te falar por quê. Eu tive um advogado antes de ter uma secretária. Isso é Aham. um pouco contra-intuitivo pra galera, que geralmente o advogado tem o quê? A secretária primeiro. É. Normalmente Ma- sim. Mas, por quê? Porque eu sempre penso o seguinte: eu quero que, se eu adoecer, se eu parar de trabalhar, eu quero que o meu escritório funcione sem mim. Rode. Então, na minha opinião, a primeira pessoa que você pode contratar no seu escritório pagando 20 até 20% do seu faturamento bruto, que é a mão de obra operacional, Sim. é um advogado. Porque aí você consegue o quê? Aí você pega tudo que tem em amarelo, passa para esse advogado. Ele vai fazer coisas que são, por exemplo, meio que administrativas. Se você pegar ele CLT, ele pode fazer. Não tem Sim. dessa. Ah, não, fazer. Cara, você pode delegar, Abrir sabe? pasta, Exato, colocar cara, documento, por aí vai. exato, porque aí você vai ter tempo livre para se dedicar para as Espectral. coisas em vermelho. Eu queria te fazer uma pergunta, minha irmã. Vai lá. Porque, presta bem atenção, galera. Por que que eu faço isso todo trimestre?
Porque a gente vai evoluindo e E as que no dores vão sendo outras, né? exato, pô, eu atender cliente e fechar contrato há 2 anos atrás, 3 anos atrás, era muito importante. Mas aí chegou uma hora que eu passava o dia todo fechando contrato. Reunião de fechamento. Eu tinha um Qual dia? isso, call, 6 calls por dia. Já tinha um SDR, que é uma pessoa que fica maturando esses leads e marcando Qualificando. reunião. Mas chegou uma hora que eu falei, pô, velho, eu tô fazendo 6 calls por dia de vendas, tô vendendo pra caramba, tô ganhando dinheiro, já posso pagar alguém pra fazer isso pra mim. Às E aí, vezes até tão qualificado quanto, né? Você sabe quando, não querendo te cortar, mas você sabe quando. Quando que eu descobri que eu precisava contratar, eu tenho quase 20 anos de advocacia e a minha família é bem tradicional aqui, né? Meu avô era desembargador. Só pra você ter noção, é uma família de 3 irmãos. Os 3 foram desembargadores aqui. Aí minha caraca, avó procuradora é uma família bem tradicional. Então, quando eu comecei a advogar, a primeira premissa era: você vai morrer de fome. E aí meu avô fazia assim: tá pingando alguma coisa? Eu fazia, tá. Só que eu era aquela, como a maioria dos advogados que estão aqui, infelizmente ainda estão. Aquele, só quem peticiona sou eu, só que. E aí sabe o que aconteceu? Eu adoeci. Eu fui de uma hora para outra para uma UTI, eu estava entubada, e foi aí que eu entrei no direito da saúde. E meu escritório quase fechou as portas. Só não fechou porque eu tinha uma pessoa que era advogada, recém-formada, que estava trabalhando comigo, a única que tinha no meu escritório, e ela segurou os pepinos. salvou a pátria. Depois daquilo ali, eu falei, cara, não dá mais. E aí eu senti pela dor o que você está falando agora. A hipótese que você colocou foi: se eu adoecesse. Aconteceu comigo, cara. E quase que fechou. E aí, quando eu voltei, depois de alguns meses, eu falei, não, vamos tomar a rédea desse negócio, vamos tratar isso aqui como uma empresa. Eu atuava muito no direito de trabalho, acho que você não sabe disso, era minha... E eu sou apaixonada pela oralidade, gosto muito de direito de trabalho, mas eu falei o seguinte: eu quero uma área que eu consiga gerir, escalar, transformar e levar meu escritório para ser uma empresa. Eu estou no direito da saúde há pouco mais de 4 anos, é muito pouco. E a gente já atingiu todos os estados do país, faturamento milionário, por aí vai, mas com uma única coisa: coragem e gestão. E aí, onde eu quero chegar nisso? É para falar de mim? Não. É para falar para o advogado que acompanha a gente. Principalmente, eu acho que aquele que acompanha você, porque você fala muito de gestão. Cara, esquece essa ideia de que só você transforma, só você peticiona. Esquece isso, cara. Não vai te levar para lugar nenhum. Eu acho que o primeiro mindset, né, é quebrar essa batalha. Você não pode tanto quanto você acha que pode. É muito isso. É uma crença limitante, né? E que beira a arrogância, né? Poxa, só você que é tão bom assim? Nossa, alecrim dourado, né? Pô, Exato. só você sabe peticionar. Mas eu gosto de falar muita verdade. Cara, no começo, eu contratei meu comercial aqui, que é o nosso querido Lucão. Tá aqui no escritório. Eu tô gravando aqui no escritório. E assim, ele no começo tinha o mesmo percentual nos 3 primeiros meses de fechamento que eu? Não, Claro que não. não. Eu fechava o dobro que ele. Mas depois de 3 meses, ele já fechava 80% do que eu fechava. Depois, 90% do que eu fechava. Mas o que acontece, Flavinha? Eu, você, a gente está fazendo relacionamento, a gente está olhando o financeiro, a gente está olhando o número estratégico, a gente está vendo contingência no operacional, a gente está vendo recursos humanos no escritório, a gente está vendo, fazendo tudo Tráfego, conteúdo, isso estratégia, o que vendeu, o que não vendeu, e produto, fechando mercado. e fazendo reunião de fechamento. Quando você contrata o comercial, o closer, que é o fechador de contrato, cara, ele só está fazendo isso. E todas as pessoas, foi a frase do evento que eu fiz aqui antes de ontem, ontem e antes de ontem. Qual o segredo do sucesso? Qual o segredo do sucesso, gente? Repetição melhorada. Repetição melhorada. Cara, repete. Como é que eu posso fazer da próxima vez? Repete. Como é que eu posso fazer? Cara, vai chegar uma hora que você vai ser um monstrão, um monstrona. Você vai A, ser muito bom. a exemplo disso, Oscar Schmidt. Ele falou que Sim. todo treino, ou foi Oscar Schmidt ou foi a Paulo, não lembro. A Hortência. Ou foi Oscar ou foi a Hortência. Tu gosta de basquete, é?
Não, mas eu assisti. Meu esposo era da seleção brasileira, então, na época da Ah, adolescência. que Então, massa! então, olha só, um dos dois falou o seguinte: depois do meu treino, eu arremessava 1.000 bolas na cesta. O que é isso? Repetição, cara, repetição. E aí vem para mim a segunda chave. A primeira, como você falou, contratar. A segunda chave para mim, setorizar, né? Setorizar o escritório, porque quando você tem aquele colaborador fazendo sempre a mesma coisa, ele se torna bom demais naquilo ali, É né? isso. Então, galera, quem ainda não contratou, aliás, quem já contratou, coloca contratei. Quem ainda não contratou, coloca aqui ainda não, para a gente entender o que está acontecendo com vocês, direcionar essa live. A gente não fechou a live, a gente deixou ela aberta para poder trazer e direcionar para você. O que você acha da setorização, eu? Cara, vamos lá, o primeiro passo para delegar, a setorização a gente vai chegar lá. O Tá, primeiro passo para delegar é justamente fazer esse 15-15 que eu falei aqui agora, marcar de amarelo e marcar de vermelho. Quando você tem o rol de coisa, ó, a Ana tá no processo de contratação, então essa live é para você, minha irmã. É para boa. você. Quando você faz isso, só recapitulando para quem chegou depois, que a gente bateu 100 pessoas na live, teve gente que entrou agora. Qual o primeiro passo da delegação? Coloca um alarme de 15 em 15 minutos ou de 30 em 30 minutos no sua rotina. Uma semaninha você vai anotando tudo que você está fazendo. Pega uma caneta amarela, grifa aquilo que não gera muito valor, que você faz, que não está te levando no caminho da tua meta. São coisas de baixo impacto, não são tão importantes, não dão tanto resultado como a Flavinha falou. E aí você marca de amarelo. Ah, diminuir o PDF lá no I Love PDF, protocolo, digitar o valor do boleto, tal, tal, tal. Na outra mão aqui, ó, você vai fazer o quê? Cara, eu vou estar fazendo grifando de vermelho, o que é muito importante. Ah, fechar contrato, fazer uma análise financeira onde eu posso cortar algumas coisas, decidir onde eu vou, tal, tal, tal. Aí você vai botando, ó, tudo que tá de vermelho. Que vai acontecer no final? Você vai ter uma lista de coisas em amarelo. Aí a pergunta que você vai fazer é: quem que eu preciso contratar pelo menor preço possível para realizar essa atividade? Isso. Aí vamos supor que seja um advogado. Beleza, ó, eu faço aqui muitas coisas na área de saúde. E chegou a hora que eu quero sair do operacional, eu quero só revisar. Você vai pegar todo esse rol de atividades e você vai montar uma coisinha chamada RCC. Que é o RCC? É a responsabilidade chave do cargo. E o que tem nesse RCC, Flavinha? Tem todas as atividades que essa pessoa vai fazer. Tudo que você vai delegar para ela tá lá. E com base nisso, a gente vai pensar em quais habilidades essa pessoa tem que ter para fazer aquilo dali. Nesse rol de atividades, vai ter também o quê? As atividades que são mais estratégicas, aquelas que mais dão retorno financeiro, ou aquelas que geram um aumento na percepção de valor do cliente, sabe? Que ele olha e fala assim, cara, no escritório da doutora Flávia Mari é top. Essas atividades é bom ter um POP, que é o terceiro passo. Terceiro Segmento passo. operacional padrão, para quem não sabe. Isso, procedimento operacional padrão. Por quê? Porque você tem que ter um manual para a pessoa fazer do jeito que você quer, com excelência. E aí, você tendo esses POPs, aí a gente vai para a próxima fase, que é o processo seletivo. Você publicar o RCC. Falando assim, ó, preciso de alguém para fazer esse RCC aqui, ó, essas atividades, vou pagar tanto. Ó, e aí as pessoas vêm e você faz o processo seletivo. E como eu faço o processo seletivo? Com os POPs. Dá o POP e faz, ó, tem esses 3 POPs aqui, eu quero que você faça essas 3 atividades para saber se você sabe fazer direitinho. Aí a pessoa vai lá e faz. Quem fez melhor, lógico que eu estou resumindo aqui, né? Claro, Quem claro. fez melhor, você contrata, treina, fazer os POPs e depois só controla. E aí, geralmente, essa pessoa tá desse jeitinho que você falou, nesse setor. Nesse setor. Mas aí entra uma dificuldade, que eu queria te ouvir, minha irmã, que é a maioria das pessoas que não tem gestão, o problema é porque elas são generalistas. Por quê? Quem não tem padrão, quem não tem
uma prateleira de produtos que não tem um público-alvo, com áreas de atuação determinadas ali para você, né, Vários nichar. fluxos, né? Eles ficam com vários fluxos, mas ainda assim, embora seja mais difícil, dá para fazer uma setorização. Mas antes de entrar nisso, deixa eu só comentar uma coisa que você falou que eu acho muito importante. Primeiro, gente, você define as atividades como o Euro bem disse, né? Você vai definir, olha, aqui a pessoa vai transformar em PDF, vai montar a pasta, então eu preciso que seja uma pessoa organizada, vai pedir documento ao cliente, então eu preciso que o português dela e a comunicação seja ok. Aí você anota. Exatamente como ele falou, anota. Com base nisso, né, a gente vai traçar o perfil comportamental. Quais são as características que a gente precisa ter ali para pegar aquela pessoa, para ela fazer aquelas funções que o Euro muito bem falou ali, para descrever. Bem, então eu preciso de uma pessoa que seja comunicativa, que seja organizada, é esse perfil. Se ela é estagiário e advogado, isso vai ter uma relevância, claro, ali no nível de comprometimento e tudo, mas não é o que mais importa, né? Eu concordo com tudo com ele, mas o que importa é se aquela pessoa vai saber fazer aquele procedimento operacional que o Euro falou e que se ela tem aquelas características para aquilo ali. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte, tinha muita gente aqui que estava em processo de contratação. E o que é que eu vejo, e com certeza você vê aí também dos nossos alunos, que aliás temos vários em comuns, né? Que a galera tem pressa para contratar. E aí contrata errado. E uma vez que contrata errado, não treina, não investe, e aí cria trauma e nunca mais quer contratar na vida. Mas não é porque é ruim contratar, é porque você não soube contratar ou você não soube, né, integrar. Então, se você está em processo de contratação, gente, não tenha pressa. O que o Euro falou é o seguinte, traduzindo em miúdos aqui, tenha etapas de contratação. Primeiro divulgue o que você vai fazer, depois veja o perfil, depois aplique testes práticos para ver se aquela pessoa realmente está condizendo com o que ela falou. Porque quem contrata errado e quem contrata com pressa tem duplo, triplo, quádruplo trabalho e sai ali de uma forma com trauma ali de contratar e acha que o que deu errado é porque delegou. Não, é como ele falou, não soube delegar, não soube contratar e aí fica culpando terceiros em vez de assumir a responsabilidade. Voltando ao que você falou da setorização, eu concordo muito com você. Quanto mais especialista ter escritório, é mais fácil você definir a jornada e criar fluxo. Porque o que é jornada do cliente? Eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar, fica à vontade aí, tá? Claro, claro. É aquele caminhozinho que não é nem o cliente, é o lead, antes de virar cliente, percorre até chegar até você e até comprar ali no LTV 2, 3, 4 vezes do teu escritório. Então, quem é que está cuidando desse caminho? Você já alerta para esse cliente que ele, na documentação, vai ficar com o doutor João, que é o cara que está ali só para atender ele. Depois ele vai com a produção, o doutor Matheus é o especialista, é o cara naquilo ali, que você está supervisionando tudo. Muitas vezes não tem essa comunicação. Muitas vezes o advogado não sabe de onde o lead vem, não sabe para onde ele vai e não sabe o que fazer, né, Euro, para vender de novo. E isso é simples. Do mesmo jeito que eu ensinou, você pegar duas canetinhas ali. Eu adorei essa ideia das canetinhas, tá, Euro? Eu falava muito para os meus alunos, façam diário, mas o da canetinha eu gostei. Vou usar, posso? Vou usar Claro, tudo. mas claro, mulher. É Tá. nosso. Além das canetinhas que o Euro ensinou, cara, pega uma folha de papel, uma folha. Desenha aqui, ó. Entrou por aqui, foi por aqui. Depois você passa isso na ferramenta, mas se você não sabe ainda, não tem um domínio, faz uma folha mesmo. E aí você começa a saber o caminho do cliente. Aí com isso você vai saber as pessoas que tem que contratar, como que tem que delegar, o jeito que tem que fazer, né? Para mim, delegação. Quem vai fazer, como vai fazer, até quando vai fazer e o mais importante, o que não pode acontecer de jeito nenhum. Muito top, velho. Queria te Eu, ouvir aí sobre isso, o que você acha? eu escrevi aqui, Flavinha, contrate devagar e demita rápido. São alguns jargões da gestão aí que muita gente já sabe, né? Contrate devagar e demita rápido. E essa jornada que o cliente vai fazendo dentro do escritório tem um nome, se chama Blueprint de Serviço. O Blueprint de Serviço ele mapeia
toda a experiência e todos os macroprocessos dentro do seu escritório que o cliente vai percorrer. E o que que eu gosto de fazer? Dica de ouro, velho. Olha essa dica, gente. Cara, se o seu escritório fosse o escritório 4 estrelas, como seria essa jornada? Ah, o cliente viu um post meu, o post foi feito numa câmera legal, depois ele foi recepcionado no meu escritório, ofereceram para ele um café. Ele foi na sala de reunião que estava climatizada. Depois, quando ele fechou o contrato, ele teve uma reunião de onboarding. E depois ele. Aí você vai mapeando tudo. Tira um dia, reúne com o seu sócio e faça isso. Aí depois, e se fosse 5 estrelas? O que tá Aí, faltando? não. Aí, se fosse 5 estrelas, cara, o vídeo ainda ia ser mais bonito ainda nas redes sociais. Eu ia estar fazendo um vídeo em collab com a Flavinha. E eu ia receber esse cara no escritório, ia ter um café Minas, café São Paulo, um descafeinado, um expresso, água com gás e água sem gás. E aí provoque-se. Ah, e aí ele ia ter um onboard onde ele ia chegar na reunião de onboard, ia ter uma plaquinha com o nome dele na mesa. E aí, sabe, aí você vai se provocar. Com todo andamento do processo, ele ia receber no celular dele com uma mensagem e um áudio explicativo. E aí você vai pensando, e se fosse 6 estrelas? 6 estrelas? Ah, aí o vídeo ia ser com o Nelson Williams. Aí, meu irmão, vai ser com. Aí, e 8 estrelas? Viaja na maionese, o que eu falo pra todos vocês. Gente, dá uma viajada. Vai até a 7ª estrela, assim. 8ª estrela. Abra a criatividade de vocês. Pense no melhor. E depois aterriza. Depois aterriza. Cara, o que que dá pra gente fazer? Agora vamos lá, vida real. O que que dá pra gente fazer? Aí você começa a melhorar todo esse blueprint, esses macro processos. Pô, dá para fazer sim uma recepção com o cliente com água com gás e sem gás. Isso melhora a Sim. percepção de valor. Pô, dá para fazer uma reunião de onboarding, dá para ter SMS, cara, softwares como a DVBox, Astrea, vários softwares desses têm um SMS para o cliente a cada movimentação. Aí Qual que você você começa. usa, Euro? Qual que você Cara, usa? eu uso 2 softwares aqui. O Pipefy, por quê? O Pipefy, eu uso ele para o preventivo do escritório, nas sedes de Brasília e de Florianópolis. Tá. O contencioso, a gente em Brasília e Florianópolis usa o ADB Box. A Na Liverbox sede aqui de, também. isso, aí na sede de Para mim, o melhor Goiânia, disparado. cara, para contencioso, na minha opinião, não tem software melhor. Eu Melhor gosto do não. Pipefy no preventivo porque, cara, a gente a gente automatiza quase tudo, entendeu? Tipo assim, eu quero fazer Aham. uma petição, eu crio os formulários, movo para o lado, a petição sai pronta. Movo para o lado, petição que eu faço, um parecer, por exemplo. Ele Sim, já envia sim. para o e-mail, já envia para o e-mail do cliente. Já Movo para o faz. lado, sabe? Então, assim, o Pipefy ele é mais completo e adaptado. Não, eu não vou falar que é mais completo, ele é mais adaptável. E Aham. preventivo, por exemplo, a gente faz registro de marca, a gente faz muita coisa para empresa aqui em Florianópolis e Brasília. Já em Cuiabá e em Goiânia, a gente só usa o ADB Box completo, bonitão, É 100% show porque de aqui a bola. DB Box me ajuda muito, inclusive no setor de diligências, para mim é crucial, é crucial. Mas vamos lá, vamos pegar o ritmo. E aí, o que você estava falando, pega o sistema, vê ali o Isso. caminho, 8 estrelas, 7 estrelas, 6 estrelas, vai, faz o possível. E Vamos faz embora. o melhor que você pode com o que você tem hoje, entendeu? Porque muito advogado reclama de preço, né? Fala assim, ah, mas o preço tá caro. O preço tá caro, perdão. O cliente quer desconto, ele acha que eu sou caro. Eu sempre falo, gente, cara, a minha mentoria mais básica hoje, por exemplo, é 24 mil. Aham. A gente tem mentoria aqui de 120 mil. O meu escritório, o nosso ticket médio é 48 mil aqui em Floripa. Tem ticket de 600 mil. É caro, mas Sim. o caro comparado a quê? Pô, os 600 mil eu fiz meu cliente economizar 6 milhões em impostos. Recebi 10% do que ele economizou e ele vai economizar pro resto da vida. É Exato. barato.
É barato. É Então, gerar transformação, né? Depende da isso. transformação. Então, tem muita gente no direito da saúde que fala assim, por exemplo, o Diego é prévio, estou vendo aqui, ele está até fazendo uma pergunta, a gente já responde, tá, Diego? Para o previdenciário, qual seria o melhor software? A gente já responde. Então, por exemplo, o que, que eu vejo? Advogado de prévio. É um dos melhores advogados para atuar na saúde, Yuri, porque ele já tem a incapacidade dentro do escritório dele, só que ele só vende o benefício previdenciário. E quando vem o advogado de prévio aqui para os cursos, para a mentoria, ele tem uma objeção gigantesca de cobrar. Só que, cara, quanto vale um tratamento com a imunoterapia de alguém que está com câncer e tem 6 meses de vida? É a vida, cara. Como é que Quanto você vale? explica isso para uma mãe? Então, assim, a grande dificuldade eu vejo dos advogados está na própria cabeça em achar que é possível cobrar. E é super possível. Você trabalha em vários nichos que isso é praxe, assim como no nosso. Então, o complicado é que a gente não aprendeu na Precificar. faculdade que a advocacia é sim rentável, que existem nichos que permitem que você faça isso com a maior tranquilidade do mundo, né? Cara, você fala uma coisa, Flavinha, que eu defendo até debaixo d'água, que é um dos pilares do meu método. Que eu bato muito na tecla do seguinte: o advogado que é generalista, e ó, generalista não é a mesma, é diferente de escritório full service. Advogado generalista é uma coisa, escritório full service é outra. Exato. Full service é quando você tem o quê? Vários setores, como a Várias Flavinha pastas, trouxe. né? Pasta trabalhista, pasta de Exato. saúde. Porque ele é arrogante, se acha bonzão em tudo e quer fazer de tudo e não é bom em nada. A verdade é essa. Quem acha que é bom em tudo não é bom em nada. Ah, Por quê? O conhecimento, cara, ele é em T. Você tem que saber um pouquinho de tudo, rasamente, mas você tem que aprofundar em alguma coisa. Senão você é raso. O generalista puro, que atua com tudo, é raso. E aí fato. eu viro pra. Aí muita gente chega e estremece pra vir, que eu viro e falo assim, ó. Área de atuação já é muito melhor, mas cuidado, você tem que ter recompra. Então, por exemplo, direito de saúde. Cara, eu tenho alunos que palestraram no meu evento para cardiopata, para neoplasia. Sim, Eles advogam para esse nicho. E eles têm produtos em direito de saúde, isso. mas eles também têm prévio, eles também têm Tributário, tributário, que trabalhista. é a minha tese do meu MBA lá em 2016, velho, que eu falava, a melhor advocacia é de prateleira de produto. Por quê? Você tem que pegou um cliente, você tem que ter vários produtinhos para vender para ele. Porque você tem que ter recompra. E o que você falou que eu amei assim, LTV, É, né? sabe o que é? É porque o advogado, ele. Até desculpa, tá, gente? Porque eu sei que vai atingir muita gente que tá aqui, mas eu preciso ser sincera aqui. Advogado tem mania de achar que o escritório dele é igual a grade da universidade, previdenciário, mas não é. Eu estou sendo a primeira advogada do país a trazer uma grande oportunidade. Queria até ver o teu pensamento sobre isso, sobre a ludopatia. A ludopatia, só para você entender, é o vício em jogos, tá? Ela atinge crianças e adolescentes ali em gamers e ela atinge adultos em bets, casas de apostas. Só para você ter ideia, 3 milhões de pessoas foram diagnosticadas no último ano. 3 milhões nos últimos anos. Caraca. O benefício esse ano do INSS aumentou 20.300% os benefícios. Eu parei tudo aqui uma semana no escritório para estudar a ludopatia, porque eu acho que vai ser a grande tendência de mercado para advogados trabalhistas, advogados que trabalham com bancário, previdenciário e saúde. Porque olha só, a ludopatia foi reconhecida pela OMS como doença, tem CID. Se ela tem CID, a gente pode buscar tratamento, seja internação, seja terapias intensivas. 2 produtos de cara. Aham. Muitas vezes você traz ali tratamento medicamentoso que é semelhante a quem trata vícios. Terceiro produto. Auxílio doença. Auxílio, exatamente, incapacidade temporária ou permanente. Quarto produto. Para quem não tem, quem não é segurado, BPC Loas. Quinto produto. Várias decisões revertendo a justa causa.
porque a pessoa estava incapacitada naquele momento, ela não tinha como prever as consequências dos atos. Sexto produto. Olha só, calma. Liberação de FGTS para tratamento dessa patologia. Sétimo produto. Não terminou por aí. Nulidade de contratos bancários, porque a legislação diz que quem tem ludopatia diagnosticada não pode apostar. Então entra a responsabilidade ali do banco quando libera muitos empréstimos e entra a responsabilidade da própria casa de apostas. Anota mais um, interdição. Calma, não terminei não, sério. Superendividamento. Oitavo produto. Nono produto, interdição. Às vezes até com indisponibilidade de bens e de empréstimos. Tá? Tem mais um, porque eu cheguei nos 10. Ah, direito criminal. Muitas vezes essa pessoa, ela comete fraude para conseguir um empréstimo. Então, eu já vi decisão dizendo que ela é além inimputável. 10 ações com um produto, um nicho que ninguém está falando e está sendo febre. Só para você ter ideia, 240 bilhões movimentou agora eu. Cara, isso é uma Ninguém epidemia, está velho. falando disso. É uma epidemia. Sábado eu vou fazer uma imersão sobre isso, com um protocolo de múltiplos honorários. Se você quiser, seja tá convidado, para que eu fale sobre essa tendência de mercado que ninguém está falando. Meu Deus do céu, arrasou. Arrasou. Então, o Eu quero advogado te ele falar, precisa ter essa visão de mercado. quero te falar uma coisa. Ah, Você entendeu o game, velho. Você entendeu o game. É porque, tipo assim, Flavinha, eu vou abrir o coração aqui. Muita gente me chama pra fazer live, eu faço live, mas a galera quer empurrar só a sua área de atuação, entendeu? A galera fica bem assim, não, você vai ficar rico no prévio, você vai ficar rico no imobiliário. E não, esse, assim, você ter essa percepção, meus parabéns pela sua mentalidade, viu, minha irmã? cara, Parabéns, velho. obrigada. Cara, porque essa é a melhor forma do advogado ficar rico, ganhar dinheiro, sabe? Por quê? E ter uma advocacia tranquila, uma advocacia com foco no cliente. Porque, pô, você tá vendo olha o tanto de coisa que você pode fazer para ajudar um ludopata, né? Uma Exato. pessoa que tem uma ludopatia. Olha o tanto de coisa. Eu fui anotando algumas aqui, mas ainda bem que essa live vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada Vai essa ficar live, né? gravado. E, cara, Porque, eu não meu vejo Deus ninguém do falando céu. sobre isso. Isso para mim está tão claro que é uma tendência de mercado para os advogados que trabalham com prévia, com trabalhista. Antes, e eu vou confessar um erro para você. Quando eu comecei a falar sobre direito da saúde, que eu entrei pela minha dor e tal, enfim, eu falava, o direito da saúde. Só que, cara, o seu escritório é composto de quê? De gente. Não importa se é gente endividada, se é gente com alguma incapacidade, se é gente que está com alguma questão criminal, se é gente que está se separando, é gente. Cara, eu não sei se o seu cliente vai se formar, não sei se ele vai abrir uma empresa, eu não sei se ele vai ficar doente, vai ter um benefício por incapacidade, porque se ele era ou não segurado, não sei se ele vai perder o emprego, mas eu sei que ele vai adoecer. Em algum momento da sua vida, do cliente, vai adoecer. E se você não tem o direito da saúde dentro do seu escritório, você vai proporcionar o quê? A fuga do cliente para algum escritório full service, especialista, não generalista, não superficial, não tem, adorei esse T aí, você Sim, falou, sim. para que venda esse tratamento. Então, eu mudei, cara. Eu não acho que você tem que ser advogado da saúde. Você tem que ter o direito da saúde dentro do seu escritório como É nível isso. complementar. É isso. Porque é um produto. E, inclusive, tem muito aluno meu aqui, ó. Faz o símbolo do jogo do infinito aqui, galera. Vamos lá. E Eu que, vi por já o jogo do favor, infinito aqui. fala para eles aí, Flavinha, como é que eles participam dessa imersão? A Normanda, que é minha aluna, está aqui. Me fala, como é que eles participam dessa sua imersão, por favor? Gente, tem basta digitar em qualquer das minhas postagens grupo, entrar no meu grupo exclusivo, que eu vou jogar a live para quem está no grupo amanhã. Vai ser uma aula no Zoom. Ó, Basta estar no grupo, vai receber sábado pela manhã. E aí eu ó a trouxe galera botando o jogo do infinito aqui, ó. Bota grupo boa, também, ó. Bota grupo aí também, para entrar no grupo aí da boa, Flavinha. boa, Euro. Coloca aí grupo, gente. Vai lá em alguma das minhas postagens, digita grupo, vai ser direcionado ao grupo exclusivo do WhatsApp. E lá, sábado pela manhã, de 8 às 17, vai ser ludopatia. Ó, a Vânia, aluna dos dois, a Lu também. Ó, Então, vai ser ludopatia do início ao fim, oportunidade de mercado,
coloca em qualquer postagem minha lá, grupo, que você vai receber no direct e você vai entrar ali, vai ser sensacional, eu. E Cara, eu que queria que massa. pessoas do seu alcance falassem sobre isso, sabe? Porque assim, se for só eu, não vai ter voz. Não, minha irmã, conta comigo aí, já vou mandar lá, eu vou falar para digitar, para a galera te seguir lá nos meus stories para ir para esse evento, porque é tudo que eu defendo, Flavinha. Eu falo, galera, vocês têm que furar essa bolha na cabeça de vocês, que tem gente que vem falar, ah, eu sou trabalhista, eu sou tributarista. Pô, nosso escritório ganhou o prêmio do ADV Box como o melhor escritório tributarista do Brasil, né? Escritório digital tributarista. Sabe quando que eu estudei tributário? Nunca. Nunca. Eu estudei uma tese tributária, que era a tese tributária para infoprodutores, que é um escritório aqui de Florianópolis, a gente advoga para empresas de educação online. Então, eu sei uma tese tributária e eu tenho que saber essa para eu atender o meu cliente. Lá em Cuiabá, a gente já pega trabalhadores adoentados. Minha sócia Lucélia é sua aluna. Por quê? Porque ela faz o trabalhista, ela faz o previdenciário, mas ela também faz o direito da saúde. Cara, Porque o nosso linka, público precisa. linka A gente tem que demais. pensar, perdão, a gente tem que pensar na prateleira de produtos. E, cara, direito de saúde, Deus me perdoe, mas, gente, todo mundo quer ter saúde, preservar saúde, né? E É. é uma área que, quanto vale a saúde? Quanto E vale? vou falar uma coisa aqui que eu só falo para os meus alunos, mas vou falar para os seus, porque tem muita gente aqui e eu quero prestigiar você nisso. Cara, tem uma ação aqui no escritório que a gente trabalha, que quase ninguém trabalha, os grandes escritórios que só focam ali nos honorários iniciais altíssimos, alto custo e tal. Mas que ela tem um poder de escala gigantesco. E você pode aplicar para o cliente tributário, trabalhista, do criminal, seja lá Já vou qual for. anotar, já vou anotar. Você já teve algum exame negado pelo plano de saúde? Com certeza. Bradesco, é bom, é bom. Seja exame de R$ 100 a um exame de imagem caro. Já. Vitamina B12 aqui, todo mundo já teve negado. Vitamina B. Na grande maioria das vezes, essa negativa gera dano moral. A depender do estado, de 5 a 10 mil. É a média. Pode ser menos, obviamente, estamos falando para advogado, pode ser mais, mas essa é a média. Como é que mensura um poder de escala desse? Como é que você vende para o seu cliente? Cara, eu tenho um cliente bancário, sei lá, tem um cliente bancário aqui. Galera, se tiver alguém do escritório, coloca o link do grupo aqui pro pessoal, tá? Eu tenho um cliente bancário aqui. Beleza. Basta um áudio, basta disparar uma mensagem do chat guru, ou seja lá a sua ferramenta de WhatsApp, dizer, olha, se você tem algum problema, já teve algum exame negado, fala aqui comigo, que eu posso te ajudar e você pode ter direito a uma indenização. O que custa fazer isso, euro? Aí o advogado fica colocando na objeção porque eu não consigo gravar conteúdo, porque eu não consigo fazer tráfego quando o cliente está dentro da base dele. É muito louco isso, é. Deixando o dinheiro na mesa. Na mesa, na mesa. Então, eu mudei muito a minha narrativa. Assim, a gente aprende, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai aprendendo com. E eu realmente defendo que o direito da saúde, você pode sim ter como nicho principal, como eu tenho aqui no escritório, Sim, mas sim, ele, sim. ele, ele é muito complementar a todas as áreas, cara. Cara, e eu nunca vi ninguém falar, eu estudei e me arrependo, né? Porque a gente vai abrindo a nossa visão. Por que minha sócia do escritório é sua aluna? Por que a gente comprou curso e tudo mais? Porque a gente olha e fala bem assim, cara, a gente tem que aumentar a visão. A gente tem que estudar. Se eu tenho um cliente, pessoa física, e não é um cliente, a gente tem. Lá em Cuiabá são quase 8 mil clientes. Só em Cuiabá. Muito bom. Cara, eu já tenho esse cliente. Quais outros produtos eu posso vender para ele? Lá o carro-chefe era Prev, lá atrás. Aí veio o direito da saúde. E veio uma trabalhista, que é o acidente de trabalho, que a gente pega também, não só adoentado, mas também por acidente. A gente, pô, vamos Sim, estudar a parte trabalhista também, né? E sim. direito da saúde. Então, assim, o que eu olho, eu falo, gente, a gente tem que estudar. Estudar é para sempre. É o jogo do infinito.
Por isso que o nosso símbolo é o joguinho do infinito. É para Eu sempre. gostei desse símbolo, eu vou criar um símbolo para mim também. Gostei desse Pois, negócio. querido, eu tenho um tatuado aqui, ó. Ah, eu Vem gostei aqui desse para olhar negócio, vou todo criar um dia. símbolo para mim também. Aqui eu chamo muito o advogado de inconformado, né? Eu sempre abro minhas lives. Por quê? Porque quando você é inconformado, eu digo a minha frase de vida, assim, inconformado é sobretudo vencedor. Se você está inconformado com a tua casa, você vai trabalhar para trocar de casa. Se você está inconformado com o teu corpo, se você está inconformado com algum relacionamento abusivo, você vai sair dele. Então, assim, eu vou achar algum símbolo aqui também pra gente, né? Sotaque gostoso. Ó, o Bruno falou aqui, ó, sotaque sou. Eu adoro esse sotaque. Adoro, adoro, adoro. Caicó, terra boa. Passei muito carnaval lá quando eu era solteiro, mas isso é outro, outro mundo. Mas me fala, ó, Flavinha, pô, minha galera tá aqui. Conta mais um ouro aí. Que outra oportunidade, outro produto que você vê no Bora direito da lá. saúde que você olha assim e fala, cara, ó, quem tem cliente XYZ, cara, fica Vamos. de olho, porque você pode oferecer Vou, esse produto para eles. vou trazer aqui algumas oportunidades, tá, gente? Bora lá. Quem atua com Prev e tem cliente, por exemplo, autista, pode vender pelo menos 5 ações ganhando no horário inicial. Isso dá um aumento de faturamento aí de no mínimo 30 a 40% no seu escritório, tranquilo, trabalhando na sua base. Primeira ação, você vai oferecer o BPC. Aí eu não vou trabalhar, Euro, com aquele BPC que fechou, não. Vou trabalhar aquele que você ia jogar fora, que você ia descartar, tá? Não atende ao critério pela renda, por exemplo. Se ele tem renda, essa renda ou veio da Justiça do Trabalho, CLT, ou ele é servidor público, ou ele é empresário. Não tem outra forma de ter renda. Se ele é CLT, você pode entrar com uma ação para liberar o FGTS e não precisa, esse é o macete dessa ação, não precisa comprovar nos autos ao tratamento, porque a lei simplesmente fala que é possível liberar, ponto. Então você já vendeu uma liberação do FGTS. Mas vamos supor que ele é servidor público. Se ele é servidor público, você vende uma redução de jornada. O cara vai ganhar a mesma coisa, o pai ou a mãe vai trabalhar menos. Segundo, se ele é autista, certamente ele vai precisar de terapia. E essa terapia pode ser custeada pelo plano de saúde ou pelo SUS. Terceiro, pode ser que ele precise de canabidiol. Quarto, vamos supor que ele tem um carro. Isenção de Então, IPI. IPVA. PVA, caraca. IPVA, a depender do estado. Quer dizer, IPVA em vários estados, mas a depender se tem uma flexibilidade maior ou menor, tá? Não sei se eu esqueci de alguma, mas assim, pelo menos 5 ações para um lead que você ia descartar, que você ia dizer Muito que não louco. serve, tá? Então, por exemplo, se você atua no bancário e tem algum paciente, por exemplo, com câncer, tá? Pouca gente sabe, mas esse financiamento bancário, ele pode ser reduzido em 100%, ele pode ser quitado por uma incapacidade. Porque os financiamentos imobiliários, eles têm seguro, a grande maioria. Sim. Então, você consegue, e na cláusula do seguro tem que a incapacidade derivada, por exemplo, por um paciente oncológico, pode gerar a quitação do financiamento. Eu vou confessar para vocês aqui, Flavinha. Assim, o Paulo Gouveia é um aluno meu, que é embaixador do nosso método. Tem uma galera, a Letícia, vários alunos meus com essa ação de pessoas que têm alguma das doenças graves, aquele rol lá das Uhum. incapacidades, né, que são Sim. consideradas doenças graves, para essas ações aí de securitárias na parte de Sim. quitação de imóvel. E a gente tem um caboclo lá na nossa comunidade, chama Hacker do Bem, que ele faz as listas para galera de leads para fazer tráfego pago por um preço ridículo, assim. Uhum. Perto de sites como Target Data, que vai cobrar 6 mil, 8 mil, sabe? Sai mais ou menos R$ 2.000 que ele cobra por uma lista top. E eu tava pensando muito, minha irmã. Eu tava olhando assim, eu falando, cara, esse é um ticket bom, velho. Imagina, um imóvel de R$ 1 milhão que quita. Mano, quita. E você cobra 20%. É um processo que é 200 mil, sabe? E eu tava pensando seriamente em trazer ele como no nosso método, Flavinha, pra você entender. A gente fala que tem que ter um produto estrela. E Sim. aí você atrai o cliente por um produto estrela
quando ele está na sua base, você vai vendendo os outros produtos para ele, né? Posso? E claro, Vai claro, lá, vai claro. lá, vai lá. Não, vai lá, depois eu falo. Eu vou E falar da aí, minha esteira de produtos para você. então, e aí eu tava pensando exatamente, tipo assim, cara, eu quero fazer essa parada, porque eu boto ali, coloco R$ 10.000 em tráfego, e se eu fecho 10 clientes e consigo um ticket acima de 50.000, cara, já o cliente vai te chamar. Porque o cliente, meu Deus, imagina o cliente, gente, pagando um financiamento de 20 anos quando nós vira para ele e falar: acabou, você tem que pagar agora por mês para mim. 50 meses você vai pagar R$ 1.000. Ah, ele tava pagando 3.000, ele tá pagando 1.000 para você agora. Ele vai pagar sorrindo, sorrindo. Você Tranquilo, pode cobrar calma. carérrimo. Então, assim, você pode cobrar 20% da economia. E aí você parcela para o cliente, ele já estava pagando o financiamento, entendeu? Você não precisa falar, me paga 50.000 agora, porque às vezes o cliente não vai ter, você está criando uma objeção. Mas aí, quando o cliente está na base, a Flavinha vai falar agora quais outros produtos você pode vender para Ó, esta pessoa. eu vou abrir uma parte da minha esteira de produtos, tá? Eu jogo uma isca e eu sou ali pioneira nesse tipo de demanda de FGTS para custear fertilização in vitro. Plano de saúde não custeia, porque tem tema, está até sendo revisto isso, depois da Lei 14.454/22, mas entendimento majoritário que não custeia. E pelo SUS demora muito, tá? Então, eu tenho um produto que uma das minhas grandes prospecção é pelo CEO do Google, que ele está lá ranqueado entre os primeiros, um artigo no meu blog. Aí vem o lead. Quem é o lead da mulher que quer fazer a FIV? É um lead de uma mulher que está em idade fértil, que já não conseguiu engravidar ou já perdeu. Então, esse lead chega. A gente vende essa ação. E ela está tentando engravidar. Quando ela engravida, ela tem que usar a inoxaparina sódica, que é para viabilizar a gestação ali, evitar problemas com trombose. Eu tenho trombofilia e foi através dessa ação que eu entrei no direito à saúde. Então, eu vendo medicamento de alto custo. Durante toda a gestação, essa mulher tem um exame de dedímero, que é para ver a coagulação negada. Ela precisa fazer os 9 meses, e os 9 meses o plano nega. Então, eu junto ali de 3 em 3 e entro com ações fracionadas. Quando ela chega ali para a 27ª semana, mais ou menos, um pouco antes, na décima, enfim, na morfológica do primeiro trimestre, na 12ª e na morfológica do segundo semestre, é onde você encontra síndromes. Então, às vezes, a criança vai ter vai ter síndrome de Down e tal. Com 22 semanas, mais ou menos, você sabe se ela vai ter ou não cardiopatia. E aí, um grande produto do meu escritório é direcionar essa mãe para um hospital referência, ainda que não credenciado ao plano, oportunidade. Eu vou abrir aqui, tá, gente? Exemplo, Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí o plano não aceita naquele hospital, mas é um hospital de referência, unidade terciária cardiológica. Então você direciona o parto para lá, porque não dá tempo da criança chegar. Você já tem mais um produto. Normalmente, quando essa criança nasce, o plano não quer colocá-la no plano, porque é uma cardiopatia. Tratamento de cardiopatia são 2, 3, 4 cirurgias, até os 3 anos ali. E aí o plano cancela. Aí você tem uma outra demanda. Tirando isso, ações de reajuste de plano de saúde, que agora o segundo semestre vai ser de bolo. E aí você tem outra. Sem falar no restante da grade que vai crescendo ao longo do tempo. Eu tenho uma pergunta para você. Vai lá, Vamos lá, que é tua área, professora, me ajuda. bora lá. Ontem, ao vivo no evento, a gente subiu, a gente criou o post, eu gravei um post e a gente fez um funil que a gente chama de funil de ação direta para gestantes, Tá. tá? E mulher, a gente botou R$ 200 lá, gastou 180 e chegaram 48 leads durante o evento, chegando lead toda hora, plá, plá, a galera ensandecida, tipo, talvez não tenha, eu tô te pregando uma peça aqui, né, velho? Quem sabe faz ao vivo, mas eu tava falando assim, cara, Não, bora será? lá, vamos lá. Porque é um benefício do salário maternidade, Sim, que basicamente ela recebe 4 salários mínimos de R$ 1.518. O ticket médio para o advogado é de R$ 2.000. sim. E aí, o que eu tô pensando é, existe algum produto de saúde que
a gente pode vender para essa gestante ou para quando ela tiver o neném? Claro, ó. Primeiro você vai precisar investigar se essa gestante tem alguma patologia de alto risco ou não. Se tiver, você já pode colocar essa lista toda que eu mandei aqui. Aham. Segundo, o dedímero. E alguns exames, por exemplo, ultrassonografia por Doppler é frequentemente negado. Então já são mais 2 produtos de escala. Se essa mulher, por exemplo, tiver em carência e antes ali das 37 semanas precisar do parto, você pode derrubar essa carência, inclusive se o plano dela tiver ou não obstetrícia, principalmente ali antes das 35 semanas, que é prematuro, tá? Os próprios exames e acompanhamento também dá para judicializar, medicamento, Olha só. vai. Olha só, porque foi o lead mais barato da minha vida, mulher. A gente tava pagando ali 3, quase 4 reais no lead. E isso que a gente teve que botar muito dinheiro rápido para mostrar pra galera, né, E e isso chegava. que chegava. E isso aumentava o custo por lead. Eu conversando com o Marlon, ele falou, Euro, campanhas como essa, Marlon é o cara que faz o meu marketing aqui, o operacional. Ele falou, cara, dá pra pagar 1 real no lead. Eu falei, ainda existe 1 real o lead? Ainda existe isso? Agora quem vai fazer uma pergunta para você sou eu. Imagine uma mulher. Eu tenho um histórico por essa patologia de 2 perdas gestacionais. Eu sei o que é a dor de você perder um filho e engravidar de novo, a alegria e o desespero. Agora imagine essa mulher, por exemplo, gestante de novo, que não tem outro remédio para tomar, só tem a enoxaparina, não existe no mundo todo. É um tratamento que custa entre 60 e 80 mil, a depender da dosagem. Você bota um ticket médio de 2,5. Essa mulher, como teve cliente aqui, que já perdeu 4, 5 filhos. Paga? Nossa, paga Então, o dinheiro que for. o que é que acontece, gente? Às vezes, voltando para o assunto de gestação, a gente vai ficar em produto aqui a dia todo. Às vezes, você está tão ligado no operacional do seu escritório, sem contratar, que você não tem tempo de ter visão. E eu escutei uma coisa uma vez. Eu sempre vinha. Eu gosto de trabalhar, eu sou meio workaholic, eu sou hiperativo, eu amo isso aqui e tal. E aí eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E tudo meu era não tenho tempo. Até que alguém olhou para mim e falou assim: já que você não tem tempo, você não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Você não pode estar ocupada demais. Você tem que ter tempo para ganhar dinheiro. E você só vai conseguir, gente, ganhar dinheiro. Presta atenção, vocês que estão do outro lado. A gente chegou a quase 130 pessoas nessa live. São 130 pessoas que podem ter a vida transformada com insights que vai sair daqui. Você, para ter tempo de ganhar dinheiro, tem que sair do seu operacional. Você tem que ter visão, gestão. Entra em tudo que o Euro falou aqui de contratação. Dá o primeiro passo, vai com medo. Se você fizer certo, você bota o pé, Deus bota o chão. E esse é o ponto principal da gestão, Flavinha, porque as pessoas aqui, quando você não tem uma prateleira de produtos determinadas para você vender para um cliente, você não tem padrão. Sem padrão não tem gestão. E gestão é o caminho para o milhão. Eu repito isso incansadamente. Gestão é o caminho para o milhão. Quando você tem gestão, você tem tempo, você tem margem de lucro, porque você começa a ajudar o mesmo grupo de pessoas. Essas pessoas começam a falar entre si, então o fluxo de indicações é muito maior. Você começa a virar uma autoridade naquele nicho, para aquele grupo de pessoas. E quanto maior a sua autoridade, mais caro você cobra. Mas as ações são repetíveis, são as mesmas ações. 90% dos casos, eles vão seguir o mesmo by the book, o mesmo procedimento. E você vai ter os POPs. Então é a hora que você vai cobrar mais caro que os outros advogados e você vai fazer mais rápido. E o nosso estoque é tempo. Se você consegue cobrar mais caro e entregar em menos tempo, é a hora. Por isso que eu defendo até debaixo d'água, minha irmã. Gestão é o caminho para o milhão. Então você consegue se organizar para que você possa escalar. Queria te pedir, tá chegando o nosso horário, se eu posso deixar essa live, pedir para minha equipe salvar e colocar na plataforma para Claro, os meus eu alunos. já, eu já vou compartilhar contigo. Você bota lá na Bora plataforma. fazer a collab. Beleza. Gente, ó, seguinte. Euro é nosso palestrante oficial da Imersão Saúde em Foco, 29 e 30 de agosto. Ele vai estar lá falando sobre gestão de escritórios de advocacia. Inclusive, a palestra está incrível, a gente já conversou um pouquinho sobre ele, já me deu o tema ali. Faço o convite para que você que é de São Paulo, que está no Sudeste ou que está no Nordeste, a gente vai falar sobre as principais tendências de mercado. Eu vou explorar
tanto na live de sábado, na aula de sábado, a ludopatia, como lá. Vou trazer as principais ações, como é que você deve se posicionar, como é que você deve fazer o tráfego. A gente tem que aproveitar essas oportunidades para decolar nosso escritório. Não dá para deixar passar, tem visão, tem estratégia. O Euro é nosso convidado, convido você também a participar, tá? É só comentar imersão em algum dos meus posts que você vai ser direcionado à página da imersão. A gente tem no final de semana a gente tinha 15 vagas só para esgotar, 3 meses antes. Eu estou tentando abrir um novo lote, mas fica o convite aqui. Eu queria agradecer a você por tudo, por tamanha generosidade. Agradecer ao Zé, que foi através dele que a gente começou a se relacionar e começou a se conhecer melhor. Obrigada, viu, pela disposição, por estar aqui, por tanta generosidade. Tamo junto, meu irmão. Tô perguntando se vai ter a sala secreta, vai ser hoje à noite. Hoje à noite eu tô com vocês, galera aí do Titânio, do Iron, do Palladium, que é nossos masterminds, né? Eu que agradeço, minha irmã. Ó, foi ótimo, enriquecedor aqui. Tenho certeza que eu convidei nossa comunidade para estar aqui, porque eu sabia da importância, né? Que nem a Socorro falou que é o ouro em pó dessa live para eles. E conto com você também, dá para trazer uma aula interna para nossa comunidade. Vou te mandar o Só me convite. chamar que eu vou. Entrego Beleza? hoje. Estou à sua disposição. Tá Até, bom? até perguntaram aqui, ó, por que que a Flavinha não está lá no Palladium, né? Que é nossos escritórios milionários já, são mais de 100 escritórios que faturam milhões. Eu vou deixar um convite especial para você lá Bora. também. Bora lá. Tá Um bom? beijo, gente. Um grande beijo, gente. Boa semana. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.